Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. Está começando agora mais um episódio do quadro A Palavra da Semana. Que essa palavra encontre o seu coração com clareza, com temor e com sensibilidade para aquilo que Deus quer tratar em nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra baseada em Isaías no capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Uma palavra que é ao mesmo tempo um confronto e convite, correção e amor, chamado e esperança. Bom, Deus nos criou com um propósito. Ele nos fez, Ele nos desenvolveu e espera que hajamos com sabedoria. E essa sabedoria ela é desenvolvida quando pedimos e buscamos a palavra de Deus, ou seja, através do relacionamento com Deus. E Deus se entristece quando seus filhos não compreendem e não agem com sabedoria. Isaías, no versículo 1 e 2 diz: Ouvi, ó céus, e escuta, ó terra, pois o Senhor fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O versículo 3 fala assim: O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 4: Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malfeitores, de filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Deus, ele começa como pai e não como juiz. O problema aqui não é a falta de culto, mas a quebra de relacionamento. Então, Deus não rejeita pessoas, Ele rejeita as práticas que bloqueiam o arrependimento. E mesmo assim, o amor e a misericórdia de Deus são imensuráveis e Ele nos ensina o que fazer para corrigirmos a rota. No versículo 16, ele fala... Deixa eu ver aqui, vou ler na versão, a mensagem. Vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades. Aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça. A santidade não é improviso, justiça se aprende e arrependimento muda a prática. E Isaías 1, no versículo 18, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Na versão a mensagem, fala assim: venham, vamos resolver isso juntos. Deus não cancela a conversa, Ele convida ao arrependimento. E aqui, eu até cheguei a comentar com vocês em um story que eu postei, porque eu não sabia o significado da palavra arrazoemos. E quando eu li na versão a mensagem, diz, né, vamos resolver isso juntos, e depois eu pesquisei também, e arrazoemos é realmente nesse sentido de conversar. E aqui, pra mim, assim, foi uau, porque realmente Deus nos chama para uma conversa, né? Ele não vem nos julgando direto, ele vem como pai, né? Igual no início eu falei, ele não vem como um juiz a primeiro momento, ele vem como um pai que está tentando convencer a gente ao arrependimento e nos mostrar os nossos erros. E Isaías, no versículo 19, fala assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus não obriga, Ele propõe. A bênção está ligada a querer e a ouvir, e essa frase é muito forte. Se você quiser anotar, a bênção está ligada a querer e a ouvir. Então, aqui eu trouxe ali um contexto, né? E agora vamos trazer essa palavra para os dias atuais, para os dias de hoje, para o nosso contexto, né? Que a gente vive, para vocês conseguirem entender melhor o quão forte é essa palavra e esse devocional de hoje. Então, trazendo para os dias atuais, percebemos que o problema enfrentado por Israel em Isaías 1 não era a ausência de culto, mas a quebra do relacionamento com Deus. O povo continuava oferecendo sacrifícios, participando de festas e mantendo as práticas religiosas, mas o coração já não reconhecia mais o Pai. O pecado ali não começa como algo moral, mas como algo relacional. Antes de gerar um comportamento errado, houve uma perda de identidade e de entendimento. Hoje, o povo de Deus tem rejeitado e trocado o Senhor pelos prazeres dessa terra. Não o tem esquecido, pois Deus continua sendo citado, mas vivem sempre sem tempo, agindo sem pensar.
ou pensando apenas em si mesmo. Muitos trocaram a escuta da voz de Deus por celulares, redes sociais e agendas cheias. Com isso, deixaram de ouvir a voz de Deus. E até dizem, Deus está em silêncio. Mas será que Deus está em silêncio mesmo ou você que está distraído e não está ouvindo? Essas escolhas e atitudes entristecem o coração do Pai. Assim como naquele tempo, os cultos, as ofertas, os sacrifícios e os louvores continuam acontecendo, mas muitas vezes se tornam vazios, automáticos, feitos por costume. Quando a gente vai ali no culto de domingo, de forma automática, de praxe, de costume, sem estar ali verdadeiramente, sem realmente estar arrependido, buscando a presença do Senhor, pois é, isso não é legal. Tanto em Israel naquela época quanto nos dias de hoje, a busca aumentou, as orações se multiplicaram, mas as vidas não têm se alinhado. E esse é o problema. Mas Deus, com a sua infinita bondade e graça e misericórdia, Ele nos chama ao arrependimento e a corrigir a rota. Ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia, como um manual vivo e eficaz. E também nos deixou o Espírito Santo, nosso consolador e conselheiro. Se purifiquem, deixem as más obras para trás, deixem os costumes maus para trás e sigam as direções de Deus. Assim vocês comerão e viverão o melhor dessa terra. O Pai nos chama a uma vida de arrependimento, relacionamento e sabedoria. Então, Isaías 1 não é um texto de condenação fria, é um clamor de um pai ferido que ainda escolhe conversar com seus filhos. Deus rejeita os rituais vazios, mas nunca rejeita um coração arrependido. Ele começa como pai e não como juiz. Ele não impõe obediência, ele propõe um caminho. Arrependimento é escolha, relacionamento é constância e sabedoria é construída. Reveja suas atitudes e prioridades. Ouça a voz de Deus e escolha obedecer. Deus honra decisões, não discursos. Se essa palavra falou com você, não deixe de compartilhar com alguém que precisa alinhar o coração com Deus. Toda semana tem um novo episódio do quadro A Palavra da Semana aqui no Pode Vir. Siga a gente no Spotify, se inscreva no YouTube e nos siga também no Instagram e TikTok. Que você viva essa semana em relacionamento, arrependimento e sabedoria. Tchau!